vereador Rogério pontuou, o vereador Dr. Zé Maria pontuou. Nós tivemos aqui, em fevereiro desse ano, a convite de Vossa Excelência, a representante da Santa Casa, onde ela expôs as dificuldades também em relação ao repasse extrateto, e agora estamos deparando com essa preocupação, e esse ofício que chegou à Casa, pontuando a preocupação em relação aos repasses por parte do governo, de serviços que foram realizados, mas ainda que não foram efetivados os pagamentos. Então, acho que é muito importante, creio que a Câmara, como o vereador Dr. Rogério manifestou, temos que ter um posicionamento, sem dúvida, nesse sentido. Também estamos aí solicitando quais as ações que o Executivo vem tomando em relação a essa questão, por entender a importância, não só para o município de Poços de Caldas, mas também a Unacom atende 80 cidades aqui da região, tem um trabalho muito importante, muito expressivo aí, que principalmente num momento tão difícil para as pessoas, que é o tratamento oncológico, e nós esperamos que possamos aí ter uma resposta rápida e efetiva por parte do Executivo, junto aí à intercessão ao Governo do Estado. Obrigado. Vereador Paulo Tadeu. Senhor presidente, eu não ia falar, não, porque as questões que estão colocadas aí estão respondidas, né? Claro que podem ter outras questões, sim, algum detalhamento que não está, e nesse sentido, os pedidos de informação se justificam. Eu só queria dizer o seguinte, nós temos que ter, essa casa também tem que ser a casa do equilíbrio, a casa da serenidade. Nós não podemos dar curso a todo tipo de movimentação na sociedade por deformação, por falta de informação ou por má fé. Quer dizer, em nenhum momento, nem mesmo os vereadores que levantaram a questão aqui na terça-feira passada, em nenhum momento eu ouvi alguém ouvi em fechamento de Santa Casa. A própria Santa Casa em nenhum momento falou em fechamento. Então, eu acho que é importante a gente ter essa serenidade. Nós estamos tratando aqui, não é falta de repasse regular, não, nós estamos tratando aqui de extrapolamento. Serviços que são feitos acima das metas contratadas e que estão sendo pagas num ritmo muito inferior ao que deveria ser. Quer dizer, de 4 milhões de reais de extrapolamento, foram pagos apenas 600 mil reais. Então, a gente não pode dar curso a esse tipo de movimentação. Nós temos que ser a casa da serenidade, objetivamente, saber o que está acontecendo, ver aquilo que pode e deve ser feito, conforme a palavra dos vereadores que me antecederam, mas se a própria instituição vem a público para dizer que não há risco de fechamento, não somos nós que devemos dar curso a esse tipo de preocupação, porque senão nós começamos a criar pânico na população com saúde de novo. Quer dizer, não é uma parte, vereador Rogério Andrade. Tecnicamente, eles falam que não vai fechar, só que não tem profissional para atender. Os profissionais não estão recebendo e não tem atendimento. Não adianta a porta estar aberta, chega lá, o doutor fulano não está atendendo porque saiu, o doutor fulano não está atendendo porque saiu. Tecnicamente não fechou a porta, mas não está atendendo. Entendeu? Porque não está sendo repassado para os médicos e para os outros funcionários o salário. Então, falar que não vai fechar, tecnicamente a porta está aberta, mas não tem quem atenda. Então não adianta nada. Isso está obrigado pela parte, vereador Rogério. Isso está amplamente contemplado aí nos pedidos de informação que foram feitos. Eu só entendo que a gente deva trabalhar no sentido de cobrar da instituição contratada aquilo que é devido pelo contrato que ela fez. Isso não tem dúvida nenhuma. Agora, dar curso à ideia do fechamento não é positivo. O CACOM foi uma conquista dificílima. A presidenta dessa casa acompanhou o quanto foi difícil conseguir esse credenciamento. Nós tivemos que lidar com secretários de Estado em Minas Gerais extremamente hostis, não queriam esse credenciamento em Poços. Quando nós conseguimos o credenciamento diretamente com o Ministério da Saúde, nós fomos maltratados na Secretaria de Educação do Estado de Saúde. Foi preciso que a Secretaria que a Casa Civil do governador Itamar Franco interferisse junto ao secretário, que era um general, interferisse junto ao secretário para que desse curso a esse credenciamento. Esse credenciamento foi tirado na marra, na luta, na coragem, na disposição, na determinação do governo federal em fazer, apesar do Estado de Minas Gerais. Então, sem dúvida, um credenciamento desse, eu acho que ainda incomoda muita gente, especialmente aqueles que têm as redes particulares de tratamento, as suas próprias redes
de tratamento espalhadas pelo Estado, mas, sem dúvida nenhuma, não vejo essa perspectiva. É legítimo o pedido de informação, a nossa luta, a preocupação, mas assim, não podemos dar curso a esse tipo de conclusão de fechamento. Senhores vereadores, só para informar, em relação, o problema que está havendo é em relação às cirurgias, que foi pactuado na PPI 19 cirurgias mês, e 19 cirurgias mês, para 80 cidades. O número de câncer progressivo da doença, que está geometricamente crescendo, não só no Brasil, como no mundo. 19 cirurgias, faz-se média de 60 cirurgias. Então, o problema é na cirurgia, e não se paga, não está se conseguindo pagar os cirurgiões. Então, a situação realmente está grave, mas em nenhum momento realmente se fala em fechar. No expediente terceiro, se vocês quiserem, nós podemos ler. Bom, vamos então votar os 3 requerimentos do vereador professor Flávio, do vereador José Maria e do vereador Rogério Andrade. Em votação, os requerimentos. O vereador Lical está ausente. Requerimentos aprovados por 13 votos. 474. Votos de congratulações aos trabalhadores rurais do município pelo Dia do Trabalhador Rural, comemorado anualmente no dia 25 de maio, autoria do vereador Flávio Faria. Em discussão? Em votação? Luiz Carlos ausente, vereador Luiz Carlos ausente. Requerimento aprovado por 13 votos. 475. Pedido de informações sobre os produtos vendidos na FEARP, Feira de Artes e Artesanato de Poços de Caldas. Autoria do vereador Joaquim Alves. A leitura, professor Flávio. A leitura a pedido do vereador professor Flávio. O vereador Jonei também solicitou a leitura. Alguns expositores procuraram por este vereador, denunciando a falta de fiscalização dos produtos expostos e vendidos na FEARP. Segundo relatos, vans vindas de cidades reconhecidas nacionalmente por suas malharias entregam mercadorias industrializadas em plena feira, no domingo aos expositores. A feira foi criada com o objetivo de vender apenas artesanato, sendo proibido o comércio de produtos industrializados. Sendo assim, no intuito de obter maiores informações e esclarecer dúvidas aos denunciantes, o vereador signatário pergunta: primeiro, durante a ocorrência da feira, existem fiscais para assegurar que as mercadorias comercializadas na FEARP são totalmente artesanais? Se afirmativa a resposta, esta fiscalização se dá de qual maneira? Especificar. Segundo, caso a resposta anterior seja negativa, por quais motivos não está ocorrendo a fiscalização das mercadorias? Justificar. Trata-se de uma grave denúncia que necessita urgentemente ser apurada e, se constatadas as irregularidades, urgentes providências precisam ser tomadas por parte da administração para que sejam corrigidas. Nestes termos, pede e espera deferimento o vereador Joaquim Sebastião Alves. Em discussão, com a palavra o vereador Joaquim. Senhora presidente, nobres colegas vereadores, vereadora, público presente. Esses dias eu estive conversando com o expositor da feira, da FEARP, e, como sempre, a primeira palavra que falam é: senhores vereadores, vocês não estão fazendo nada pela FEARP, para a fiscalização da FEARP, desses pessoal que estão vindo de trazer mercadoria do circuito das malhas aqui no estado de São Paulo, para ser vendido aqui em Poços, estão trazendo de vans, Kombi, cheia, e entregando aqui para as pessoas que vendem. Eu falei: não, nossa, a Câmara, sim, a Câmara está sempre atenta ao problema da FEARP. Se o senhor for lá na Câmara, o senhor vai ver que tem muitas coisas que a gente pede em pró para a melhoria da FEARP.
mas eu posso fazer um pedido de informação, um requerimento, pedindo informações sobre isso, como está sendo feito a fiscalização, se realmente o senhor está falando, eu acredito que o senhor está falando, porque o senhor é um expositor, está sempre nos finais de semana aqui, o senhor está falando a verdade. Então, eu vou fazer esse pedido de informação focado na fiscalização, porque não pode acontecer mesmo, se a FEARPA, tem pessoas lá que não podem competir com as outras que vendem esses produtos, que vendem essas cidades aí, que é conhecida até mundialmente no estado de São Paulo, que estão trazendo aqui, segundo o comentário desse senhor, que eu acredito, porque é uma pessoa honesta. Então, esse é o trabalho do vereador. Quando vinha a resposta, entregarei ele e falar, a Câmara fez a sua parte. Nossa parte, a Câmara fez de fazer o requerimento pedindo informações. Muito obrigado, senhor. Com a palavra o vereador Rogério Andrade. Esse é um problema sério da FEARPA, porque a gente sabe. O Tiago hoje recebeu uma resposta do questionamento que ele fez. Eu acho que nessa resposta deve ter a explicação do que está sendo feito para regularizar a FEARPA lá. Depois eu gostaria até que, se ele pudesse passar isso para a gente, o que foi feito, porque, como ele já estava perguntando, então ele deve ter a opinião dele. Porque ali a gente realmente vê o artesanato com coisa que não é artesanal, então tem que decidir o que tem que ser feito com a FEARPA. E essas reclamações, Joaquim, são comuns, isso é uma coisa comum lá. Eles falam mesmo como se a gente não tivesse, nós não temos esse poder de fiscalização, quem tem que fiscalizar é a prefeitura. Nós só vamos ficar falando. Agora, acho que na resposta do Tiago deve estar respondendo quais são as atitudes que eles vão tomar em relação a isso. Aí eu espero que a gente consiga resolver uma hora esse probleminha da FEARPA, que está lá, é cachorro, o material do Paraguai, da China, de não sei o que lá, e o artesanato mesmo está sumindo lá de dentro da feira. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver se eles vão tomar uma atitude de realmente regulamentar a FEARPA, fazer tudo certinho, todo mundo cumprir as normas, as regras, como ela foi criada, o que tem que ser feito, tudo direitinho. Vamos ver. Falta de fiscalização, onde a gente está falando há muito tempo, fiscalização, e a gente não tem a fiscalização há muito tempo no município. Vereador Tiago Camelanha. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereador Joaquim, realmente hoje chegou uma resposta, vereador Rogério, mas é onde eu questionava a respeito da comissão que foi formada para avaliar os possíveis novos expositores. Mas esse é um assunto recorrente aqui nessa bancada aqui. A FEARPA vem sendo questionada já há um bom tempo. O vereador Luiz Carlos recentemente fez pedidos a respeito. Eu estou aí com frequência questionando a respeito daquele espaço. Me reuni há uns 15 dias atrás, não sei se algum vereador foi testemunha disso, com algumas representantes lá dos expositores. O que acontece, vereador Joaquim? Em primeiro lugar, o senhor está certinho de fazer esse questionamento, porque eu acho que nós devemos insistir com isso até que alguma solução seja dada. O que acontece, do meu ponto de vista, é que houve uma intervenção recente do Ministério Público, através de uma promotora, e isso que, na época, para mim seria uma solução, acabou, do meu ponto de vista, mais atrapalhando do que ajudando. Afinal de contas, um trabalho que já vinha sendo feito pela Secretaria de Turismo, e aqui eu preciso registrar aqui um elogio ao professor Romo, pela boa vontade em tentar dar andamento e um certo encaminhamento correto àquela feira, foi jogado por água abaixo, por esta intervenção do Ministério Público. Agora, o que me impressiona é o seguinte, vereador Joaquim, as mesmas pessoas que foram procurar o Ministério Público para denunciar essa comissão, são as pessoas que hoje propõem a mudança daquela feira, de uma feira de artesanato para uma feira de industrianato. Ora bolas, então a lei deve ser cumprida na hora de se respeitar a comissão de 32 membros, mas pode passar despercebida quando ela cita explicitamente de que tem que ser vendida ali exclusivamente artesanato. A lei não precisa ser cumprida quando ela diz explicitamente que ali não pode vender cachorro e todo mundo que passa ali vê uma dúzia de cachorros sendo vendidos irregularmente, sem controle nenhum de vigilância, sem cuidado nenhum veterinário. Então, é complicado trabalhar com alguns representantes da feira, porque a lei serve de base quando convém. E vários artigos da lei que deveriam ser cumpridos, fecham os olhos e deixam como está, porque é conveniente. Então é um assunto polêmico, mas lhe cumprimento aí, vereador Joaquim, pela proposta e tomara que o senhor
tenha sucesso nessa sua cobrança aí. Eu já fiz a mesma cobrança várias vezes e não repercutiu, não trouxe muito retorno, muita eficiência não. Obrigado. Vereador Pastor Valdir Sementili. Senhora presidente, secretários, vereadores, inclusive, né, a gente sabe que muitos artesãos que foram inscritos lá, eles tiveram que fazer o trabalho na casa, mostrando para certas pessoas que eles mesmos confeccionavam. Então, para mim, esse assunto aí tinha que bater o martelo e falar, olha, é uma feira de artesanato. O que passar disso não deve ser tratado naquele lugar. Então, porque fica empurrando, e realmente fica uma situação muito difícil, porque nós somos cobrados que essa casa, tem muitas pessoas até que falam que essa casa não faz nada, porque não acompanham o trabalho dos vereadores. Porque se estivesse acompanhando o dia a dia do vereador, saberia que essa casa faz o seu trabalho, sim. E realmente, só que tem coisa que não depende só dessa casa. A gente está cobrando, a gente está falando, mas tem coisas que executar não é trabalho do legislativo. E esse negócio de falar de lei, a gente sabe que tem muita lei aí que aí não está sendo cumprida. Então, na verdade, não é só ter uma lei, é realmente a fiscalização para que se cumpra as leis que já existem. Muito obrigado. Vereador Tiago Cavelanha com a palavra, depois vereador Joaquim. Só para ilustrar essa fala aí do vereador Pastor Valdir, vereador, foram feitas 200, essa é a resposta que me chegou hoje a respeito das visitas. Foram realizadas 215 inscrições e feitas as visitas conforme determina o edital. O processo será validado pela comissão que assume novamente, ou seja, a nova comissão que foi constituída nos dizeres da lei, já que a promotora não aceitou a comissão anterior, mas o secretário responde aqui que o processo será validado pela comissão que assume novamente, no intuito de que não seja necessário fazer novo processo que transcorreu dentro da normalidade e transparência. Assim que for validado o referido processo pela comissão, serão publicados os nomes dos novos artesãos que serão chamados para alinhar o serviço prestado na FIARP com os demais que nela já atuam. Lembrando que a lei permite até 455 expositores. Então, eu espero realmente que o secretário consiga levar isso adiante e coloque em prática. Já ouvi de membros desta nova comissão que foi constituída, a pedido do Ministério Público, respeitando a lei aqui escrita, que eles não acatarão, que a comissão não ratificará o trabalho feito por essa primeira comissão eleita ali, né, ou determinada ali pelo secretário que fez essas 215 visitas. Então, essa resposta do secretário Romulo, espero que seja verdadeira e que ele consiga, que ele tenha habilidade para fazer essa nova comissão aceitar esse trabalho que já foi realizado pela comissão anterior. Porque, caso contrário, todas essas 215 visitas, toda essa análise vai ser jogada pelo ralo. Imagina quanto dinheiro gastou, quanta gasolina, quanto tempo, quanta hora de pessoas que foram ali, né, investidas nesse trabalho, que serão perdidas. Então, se isso acontecer, realmente eu lamento muito e vou ficar muito triste, porque uma intervenção do Ministério Público, que seria para ter um caráter positivo e trazer aquela feira, trazer para a feira, né, resultados positivos, do meu ponto de vista, está atrasando um trabalho bem feito que já vinha sendo realizado. Obrigado. Vereador Joaquim. Senhor presidente, nosso colega vereador, nós recebemos, foi lido aí pela mesa, os decretos que o senhor prefeito mandou para nós aqui. E eu tive que pedir para a menina me arrumar uma cópia dos dois. Eu estou vendo aqui, membros da Comissão Executiva da Feira de Arte e Artesanato de Poços de Caldas da FIARP. Os nomes das pessoas aqui, que a gente inclusive conhece, são pessoas boas. Tenho certeza que agora, com essa nomeação aqui do pessoal aqui, novo administrador da FIARP, representante de artes plásticas, pessoas conhecidas, representante da imprensa, representante dos meios literários, representante da sociedade local, representante dos expositores, tem bastante,
representando a Associação Comercial Industrial Agropecuária de Poços de Caldas, representando do Sindicato Varejista de Poços de Caldas, representando o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares Similares de Poços de Caldas, representando a Associação de Artesãos e Artistas Plásticos de Poços de Caldas, representando a Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, representando a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, representando a Secretaria Municipal de Educação, pessoas que sabem distinguir produtos artesanais de industriais. Tem nome de 2 pessoas aqui. Aqui também tem o 11.884, o prefeito municipal, nas suas atribuições legais, de acordo com a disposição da Lei Municipal 8.532, de 29 de abril de 2009, resolve nomear os seguintes membros para compor a junta através do decreto 11.871 de 2016, a Comissão Técnica Consultiva da Feira de Artesanato e Artesanato Poços de Caldas, FEARP. Aí tem a representante da sociedade local, pessoas que sabem distinguir produtos artesanais com industriais. Quer dizer que o município, o senhor prefeito, o senhor Dr. Rômulo Vilela, está fazendo a parte dele. Vamos ver se agora acerta a situação que nós estamos sempre aqui cobrando. Muito obrigado. Em votação. Vereador Lical está ausente. Requerimento aprovado por 13 votos. Cadê? 476. Pedido de informações sobre providências que possibilitem maior segurança no movimentado trânsito da Avenida Presidente Venceslau Braz. Autoria do vereador Antônio Carlos. Em discussão? Com a palavra, o vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, estive lá no local, na entrada do Chácara Poços de Caldas, né, na região ali do vereador Joaquim. Alguns moradores amigos pediram para a gente dar uma olhadinha lá. E estava até acompanhado do nosso querido motorista, companheiro Divino, justamente numa sexta-feira à tarde. Extremamente perigoso o local, viu, senhor presidente? São muitas empresas que foram surgindo, né, e aumentou também a quantidade de moradores na região ali, do Itamaraty, do Parque Pinheiros. E não tem sinalização nenhuma. Quem sai da Chácara Poços de Caldas e vai chegar na Avenida Venceslau Braz, fica sem saber o que fazer. Se vai para a direita, se entra no meio da pista, é uma confusão. Então, vários acidentes têm ocorrido ali. Depois eu até vou mostrar algumas fotos que nós fizemos no local, se for possível, né, se der tempo. E esperando que alguém possa fazer alguma coisa para... A cidade vai crescendo, né, vereador Rogério, e os problemas vão surgindo em locais onde antigamente não tinha problema nenhum. Duplicou a Venceslau Braz, tudo bem. Algumas poucas chácaras ali na Chácara Poços de Caldas, de repente cresce tudo, aumenta a quantidade de moradores e a preocupação é muito grande ali. Então, esses são os nossos questionamentos. Muito obrigado. Em votação. Vereador Lical continua ausente. Vereador Rogério ausente. Andrade, por favor. Vereador Joaquim, por favor. Jonei. Requerimento aprovado por 12 votos. 477. Pedido de informações sobre as precárias condições do campinho de futebol do bairro Parque Primavera. Autoria do vereador Antônio Carlos. Em discussão, com a palavra o vereador Antônio Carlos. Presidente, da mesma forma, recebemos aí algumas reclamações e fomos ver de perto a situação. Esse campinho, eu lembro que a gente batalhou, outros vereadores também se posicionaram na administração passada, porque o Parque Pinheiros, aliás, o Parque Primavera, perdão, não tem nenhum equipamento de lazer para a comunidade. E foi feito esse campinho ali, perto da academia ao ar livre também, foi depois. E está lá cheio de pedra brita. Nós fotografamos também, não tem areia nenhuma.
Eu acho que areia, né, é uma coisa simples de resolver. Então, como mora no bairro nosso Alcaide, espero que ele possa, né, de repente, passar por lá, dar uma olhadinha, o vereador Zé Maria também, né? Mas estamos aí andando pelos bairros e procurando atender às reivindicações da população. Muito obrigado. Em votação. Vereador Licau ausente, vereador geral ausente. Requerimento aprovado por 12 votos. 478. Pedido de informações complementares ao requerimento 163 de 2015 sobre melhorias no Parque Infantil do loteamento Jardim São Paulo, autoria do vereador Rogério Carrillo. Em discussão. Em votação. Vereador Luiz Carlos ausente, vereador Rogério Andrade ausente. Requerimento aprovado por 12 votos. Votos de congratulações ao diácono Lucas de Souza Muniz por sua ordenação sacerdotal, que será realizada no dia 27 de maio de 2016, autoria do vereador Rogério Carrillo. A leitura? A leitura a pedido do vereador Paulo Eustáquio. Rogério Macedo Carrillo, vereador que subscreve, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência do Colégio Plenário para requerer nos termos regimentais que sejam encaminhados votos de congratulações ao diácono Lucas de Souza Muniz, que será ordenado sacerdote no dia 27 de maio de 2016. Encerrada uma série de várias ordenações feitas pelo bispo da Diocese de Guaxupé, Dom José Lanza Neto, às 19 horas do dia 27 de maio, o diácono Lucas de Souza Muniz será ordenado padre na paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Campé, sua cidade natal. Nascido em 5 de agosto de 1986, ingressou no seminário O lema escolhido por ele para a ordenação presbiteral é: apacentai o rebanho de Deus, a vós confiado. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Segundo o próprio Lucas, essa temática do pastor está ligada à sua missão de padre, que será cuidar do rebanho, que é o povo de Deus, na Diocese do Guaxupé. Lucas esteve como seminarista na paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Poços de Caldas, onde realizou parte de seu estágio pastoral. Já como diácono, também atuou na Basílica Nossa Senhora da Saúde, onde celebrará sua terceira missa como padre, às 18h30 do dia 29 de maio. Diante do exposto, este vereador espera o acolhimento pelos nobres pares da presente propositura, que certamente homenageará este jovem que muito contribuiu com as comunidades católicas locais. Nestes termos, pede as per deferimento, vereador Rogério Macedo Carrillo. Em discussão, com a palavra o vereador Paulo Eustáquio. Senhora presidente, senhores vereadores, eu gostaria até cumprimentar o ilustre vereador Rogério Carrillo por este voto de congratulações, que realmente o diácono Lucas também participou na nossa comunidade por 2 anos. Ele, como diácono, ele fez relevante e as prestações de serviço lá na nossa comunidade, Rogério, de humildade, né, de fé, né, e aquela comunidade lá vai estar presente também nessa formação sacerdotal dele, de forma que é merecedor. Ele é um diácono, hoje vai ser um padre humilde, atencioso, né? É o que manda a lei, né? A lei do Ministério dos Padres, né? E realmente o Lucas é bem quisto por toda a comunidade, por os padres, do qual Vossa Excelência também falou, que pelo seu relevante serviço lá no Sagrado Coração, na Matriz. Realmente nós vamos estar presentes, acredito que o senhor também deve estar, né? Porque nós já temos, me parece, 3 ônibus lá que vai estar presente até agora. E quero te cumprimentar por esse voto de congratulações, porque ele é merecedor. Ele e toda a sua família, de família humilde, mas eu acredito que ele vai ser um grande sacerdote e vai prestar relevante serviço à nossa igreja católica. Talvez não aqui em Poços de Caldas, né? Mas se ele vier aí, qualquer local que ele for, eu acredito que ele vai honrar o sacerdócio do qual vai ser confiado. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Rogério Carrillo. Senhora presidente, senhora vereadora, vereadores, eu queria deixar o requerimento ser aprovado para assinatura dos vereadores que sentirem assim o desejo de fazer. E também, vereador Paulo Eustáquio, faço minhas suas palavras. Quem o conhece sabe da simplicidade do rapaz, dedicado, esforçado, esteve com a gente na paróquia, e a gente percebe a qualidade da sua vocação, a intensidade com que ele espera por esse momento tão importante na sua vida. E agora, quem tem o hábito de participar aqui na Basílica Nossa Senhora da Saúde, ele deixou agora, acho que semana passada, que ele deixou de fazer as celebrações junto com o Padre Carlos, justamente já preparando a sua ordenação sacerdotal. Então, é um rapaz que eu tenho certeza que vai acrescentar muito nessa doação ao serviço de Deus na Diocese de Guaxupé. Em votação. Vereador Rogério Andrade ausente, vereador Lical ausente. Vereador Zé Maria, por favor. Requerimento aprovado por 12 votos. 480. Pedido de informações sobre substituição de postes de madeira na rua Heliópolis, autoria do vereador Rogério Carrillo. Em discussão, com a palavra o vereador Rogério Carrillo. Senhora presidente, senhora vereadora, senhoras vereadoras, é só mesmo para esclarecer, estive fazendo uma visita a alguns amigos e eles me colocaram, me fizeram uma pergunta que eu realmente não tinha notado, e eu acredito que muitas pessoas que se passassem por ali não notariam isso também. Na rua Heliópolis existe ainda 2 postes de madeira, vereador Paulo Tadeu. Eu acho que é os 2 únicos, acho que dentro da cidade, né? Porque a gente sabe que alguns lugares ainda usam. Acredito que nem mesmo na zona rural, acho que já não se usa mais os postes de madeira. E eles me fizeram a pergunta, por que essa discriminação com a rua Heliópolis? Falei, não, eu vou procurar pedir, fazer um requerimento e perguntar a questão disso. Então, são dois postes de madeiras ainda na rua, fazendo a sustentação da distribuição da rede elétrica lá no bairro, né? Então, o pedido de informação, só para socializar com os pares aí, é justamente isso, né? São 2 postes de madeiras que eu acredito que não terá nenhuma dificuldade para que o DME possa fazer a substituição. Em votação. Vereador Tiago ausente, vereador Lical ausente. Requerimento aprovado por 12 votos. 482. Votos de congratulações pela inauguração do Centro de Educação Infantil Conceição Aparecida Miguel. Autoria dos vereadores Rogério Carrillo, Paulo Tadeu. Tem um anterior. Você pulou, 481. Desculpa, gente, desculpa aqui. Tem problema, secretário. Anotei errado aqui. 481. 481. Pedido de informações sobre o funcionamento do ponto base do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, na região sul do município. Autoria do vereador Joneieiras. A leitura, a pedido da vereadora Maria José. Em março de 2015, o vereador Paulo Eustáquio de Souza apresentou em plenário o requerimento 168/2015, regularmente aprovado em plenário, contendo pedido de informações sobre o funcionamento do ponto base do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, na região sul do município. Naquela oportunidade, foi indagado sobre a paralisação desta base, previsão de retorno das atividades, locação do espaço e investimento. Em resposta encaminhada a esta casa, por intermédio do ofício 396 de 2015, o secretário municipal de Defesa Social, através do ofício 14 de 2015, informou que a partir de setembro de 2014, a fração Bombeiro Militar teve dificuldade quanto ao efetivo, transferência, saída para curso e férias e a logística,
recursos orçamentários, principalmente em relação a combustíveis e peças e reparos para viaturas, que culminou com a interrupção temporária em dezembro de 2014, sendo retomadas as atividades no mês de março de 2015. Entretanto, segundo informações que chegaram a este gabinete, a base está novamente paralisada. Ante o exposto, é o presente para indagar. Primeiro, a notícia de nova paralisação da base do Corpo de Bombeiros é procedente? Em caso positivo, aí não falo o que é para fazer aqui, mas acredito que é para pedir dar as devidas informações. Segundo, qual o motivo da paralisação? Desde quando está paralisada? Existe previsão de retorno das atividades? Terceiro, considerando que o valor mensal do aluguel do imóvel, à época da locação, correspondia a R$ 3.500, perfazendo o total anual de R$ 42.000, conforme cópia do contrato 55 de 2014, encaminhada a esta casa em resposta ao requerimento 168 de 2014, qual é o valor atual dessa locação, considerando-se o reajuste previsto a cada período de 12 meses pelo IGP-M? Quarto, de acordo com a cláusula 7ª do referido contrato 55 de 2014, é possível rescisão antecipada mediante notificação por escrito, com antecedência mínima de 60 dias, hipótese em que ambas as partes ficarão isentas de multa contratual. Assim, caso o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais tenha constatado a inviabilidade de manutenção em suas atividades na área, por quais motivos a Prefeitura não rescindiu o contrato de locação deste imóvel? Nestes termos, pede expert deferimento, vereador Jonei Leandro Eiras. Em discussão. Com a palavra o vereador Paulo Eustáquio. Senhora presidente, senhores vereadores, eu também quero cumprimentar o ilustre vereador Jonei Eiras pela preocupação dela, porque do vereador Jonei, pelo seguinte, senhora presidente, a comunidade da Zona Sul, né, que questionou, vereador, naquela época até então, né, que foi muito bem louvável a atitude do chefe do Executivo de levar, né, aquela base do Corpo de Bombeiro, correto, para salvar vidas no próximo de acidentes, né, a indústria ali estão instalada e sequer ficou lá por um período pequeno, correto? E de forma que a preocupação também que foi minha do aluguel, se, né, eu estava presente até quando foi para ser, não estava presente na inauguração, fui convidado, né, para falar a respeito, né, de manutenção, com que foi uma demora muito grande, mas foi caracterizado a implantação do Corpo de Bombeiros lá. E a preocupação que não está instalada e o dinheiro que está pagando de aluguel. A assessoria está certo, é um aluguel alto, que eu tenho conhecimento, né, eu acho que não pode, principalmente hoje, na época difícil que nós estamos passando financeiramente, né, todos os municípios, certo? Como vem agora também um caminhão que foi designado para Poços de Caldas, mas para ficar lá no aeroporto, porque o aeroporto nós nem temos, né, tem lá só o nome, né, para ficar lá, não pode sair de lá. Essa é outra preocupação, não adianta fazer, senhora presidente, senhores vereadores, qualquer base de caminhão, ou seja, lá de salvamento, lá do Corpo de Bombeiros, e não ter atitude nenhuma. Então, que fecha, né? Pelo menos economiza, né? E a população não fica naquela expectativa. Vereador Rogério Carrilho. Recentemente, ouvindo uma entrevista no rádio, eu só não tenho certeza se foi o coronel do Corpo de Bombeiro, Hernandes, que estava comentando. É justamente o seguinte, eles não desativaram ainda o local, mas me parece que, pensando, existe um novo estudo, justamente agora para que essa base seja alocada para o aeroporto, né? E, inclusive, me parece que até tem agora um equipamento novo que foi recebido para que tem a sua atuação na área do aeroporto. Então, me parece que ele fez até essa consideração a respeito, que poderia trazer economia para o município, que eles estão realmente avaliando, porque isso é um trabalho feito na corporação, existe já indicativos de que é uma coisa melhor, até porque senão, se amanhã o aeroporto voltar a funcionar, eles teriam que também estar alocados no local, né, do aeroporto. Então, parece que existe um estudo nesse sentido. Então, eu acho que o requerimento é pertinente no sentido que todas essas coisas poderão vir
vir como informações de fato que a gente possa confiar. Eu posso ter perdido alguma coisa da entrevista dele no rádio, mas foi isso que eu escutei, as considerações do coronel realmente. É coronel ou major? Agora já perdi. É major. Major de lei. Major? Uhum. Não, o Hernandes é coronel. Coronel, então. Que é o comandante da região militar do Corpo de Bombeiros. Então foi essa a informação assim que eu peguei um trecho dessa entrevista que falava justamente sobre isso. Obrigado pela parte, vereador. À vontade, muito obrigado por sua interferência. Mas realmente é que você bem disse, eu não vi bem essa entrevista do coronel Hernandes, mas é bom realmente, porque agora ele é o comandante operacional de toda a região aqui, do sul de Minas, né? Abrange várias localidades, e também com essa criação daqui, da Companhia Independente do Corpo de Bombeiro, já vieram bastante policiais, inclusive oficiais, e está formando, senhora presidente, senhores vereadores, vários policiais que vão vir para o Tirapostas de Caldas. Quem vai, né, espero que seja deslocado para lá para o aeroporto, que seja bem-vindo, né, a população acho que vai agradecer muito, porque eles estão muito preocupados, né, porque o deslocamento do Corpo de Bombeiro daqui onde está, na Rua São José, até lá demora um bom tempo, uns 20 minutos. E com essa boa notícia com você, nós esperamos que alguma coisa pode ser feita, que realmente se junta o útil ao agradável e que aquela população da Zona Sul seja agraciada com esse presente. Muito obrigado. Vereador Johnny. Presidente, demais vereadores, vereadora, realmente, o vereador Rogério, existe essa fala de deslocar essa base para o aeroporto. Então, eu queria saber a veracidade dos fatos por causa do caminhão que chegou e do equipe de salvamento que tem que ter no aeroporto e não tem. Agora, é um ponto estratégico ali de primeiríssima linha, né? Porque agrega as zonas sul, Andradas, Caldas, Boteiras, a estrada do contorno. Então, a minha preocupação é essa: o que vai ser feito daquele ponto, se vai ficar lá, se não vai, para poder realmente ver que se procede essa fala que, como Vossa Excelência falou. Muito obrigado. Em votação. Requerimento aprovado por 14 votos. Agora sim, 482. Votos de congratulações pela inauguração do Centro de Educação Infantil Conceição Aparecida Miguel. Autoria dos vereadores Rogério Carrillo, Paulo Tadeu, Luiz Carlos e Joaquim Sebastião Alves. A leitura a pedido do vereador Luiz Carlos. Rogério Macedo Carrillo, Paulo Tadeu Silva da Arcádia, Luiz Carlos Pene Silva e Joaquim Sebastião Alves, vereadores que subscrevem, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência do Colégio Plenário para requerer, nos termos regimentais, que sejam encaminhados os votos de congratulações pela inauguração do Centro de Educação Infantil Conceição Aparecida Miguel. A Prefeitura Municipal de Poços de Caldas inaugurou na sexta-feira, dia 20 de maio de 2016, às 9 horas, o Centro de Educação Infantil Municipal Conceição Aparecida Miguel, localizado na Rua João Cioff, Moreninho, número 60, na Vila Matilde, Zona Sul. O CEI Conceição Aparecida Miguel é a 4ª unidade de educação infantil inaugurada pelo prefeito Luiz do Carmo Lourenço. Já foram inauguradas também as unidades de loteamentos da Estância São José, Dom Bosco, na Zona Leste, e do Marco Divisório, na Zona Oeste. Com mais essa inauguração, o município atende aproximadamente 7.500 crianças de 0 a 5 anos nos Centros de Educação Infantil Municipais, creches conveniadas e escolas de educação. O CEI Conceição Aparecida Miguel integra um programa do Governo Federal, Plano de Desenvolvimento da Educação, do Ministério da Educação, e foi pensado para atender as necessidades das crianças de 0 a 5 anos, Em 2007 e 2014, o programa investiu em construção de 2.543 escolas, por meio de convênios, e a partir de 2011, com sua inclusão no Plano de Aceleração do Crescimento, outras 6.185 unidades de educação infantil foram apoiadas com recursos federais, totalizando 8.728 novas unidades em todo o país. O prédio, em área total de aproximadamente 1.300 metros quadrados, e contou com investimentos de mais de 2
R$2.200.000 com recurso do governo federal e contrapartida do município. A unidade, que já está em funcionamento, tem capacidade de atendimento para 150 crianças em tempo integral. A obra teve início no final de 2013. O atendimento aos alunos conta com salas de atividades, áreas de descanso para crianças, berçário, sala de leitura, laboratório de informática, brinquedoteca, solários separados para cada sala, refeitório coberto, sanitários, incluindo para os portadores de necessidades especiais, amplo pátio interno e anfiteatro. Já a área administrativa conta com a recepção, secretaria, diretoria, sala de professores e área de serviço com cozinha, 3 depósitos, lavanderia, 2 sanitários, coletivos e lactário. Diante da importância e relevância da entrega desta unidade de educação para o município, contemplando a região sul, os vereadores signatários requerem que a propositura seja encaminhada ao senhor prefeito municipal Luiz do Carmo Lourenço, a secretária municipal de educação Maria Cláudia Prézia Machado, a senhora Isabel Monteiro, coordenadora da SEI Conceição Aparecida Miguel, e também a família Miguel, que honrosamente cedeu o nome da senhora Conceição Aparecida Miguel a esse importante centro educacional infantil na zona sul da cidade. Nestes termos, pede e espera deferimento os vereadores signatários, o vereador Rogério Carrillo, vereador Paulo Tadeu, vereador Luiz Carlos e vereador Joaquim Sebastião Alves. Vereador Joaquim, com a palavra. Senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras, eu me errei lá na hora da inauguração, foi às 9 horas, pensei que fosse 10 horas, cheguei um pouquinho atrasado lá, mas mesmo assim eu vi a felicidade dos meninos lá, a filha da dona Conceição, porque a foto dela estampada num local bem visível, que aquele sorriso bonito que ela sempre teve, que eu a conheci desde criança, e ficou muito linda a creche. Parabéns à secretária de Educação, ao prefeito, a felicidade de ter escolhido o nome da dona Conceição Aparecida Miguel, e a felicidade lá dos filhos, dos netos, dos bisnetos dela, as pessoas que estavam lá, e agradecendo muito nós vereadores, agradecendo a Câmara Municipal, por ter aceitado o nome da dona Conceição lá para ela creche tão bonita. Tenho certeza que será muito bem cuidada, e com esse nome, dona Conceição, ainda ficou muito bonito. E parabéns ao senhor prefeito, já nessa 4ª creche inaugurada. Nós fomos em todas que foi inaugurada, no Marco Divisório, ficou muito bonito. A Padre Daniel, lá no Dom Bosco, também, muito bonita. Essa agora lá na Vila Matilde também, muito bonita. Então nós temos que parabenizar. Quando está fazendo uma coisa boa para a população, nós estamos aqui para parabenizar também. Muito obrigado. Vereador Rogério Carrillo. Senhora presidente, senhora vereadora, senhoras vereadoras. Eu tive a oportunidade de estar na inauguração, juntamente com o vereador Joaquim, vereador Paulo Tadeu, vereador Luiz Carlos, e acho, sabe, senhor presidente, que seria interessante que os vereadores pudessem fazer uma visita a esse centro de educação, porque os outros já são muito bons, mas esse se difere de uma forma, uma coisa magnífica a gente poder ver que um equipamento dessa qualidade está sendo disponibilizado naquela região, né? Então é um centro de educação que faz parte de um programa do governo federal que chama Pro Infância, mas o que chama atenção é que as salas onde as crianças elas contam com solários, né? Partes reservadas. Olha, é um encanto, né? A gente fica imaginando que, com certeza, nós não temos nada na rede privada hoje que possa chegar perto da magnitude do empreendimento que está sendo disponibilizado para a população ali. Então, acho que valeria a pena, viu, gente, fazer uma visita, porque nós vamos nos encantar com aquilo que vamos encontrar lá. Uma coisa fantástica. Além também da grande... eu acho que quando se falou do nome da dona Conceição para aquele local, também acho que foi um grande acerto.
né? Nós tivemos lá a oportunidade de ver o quanto a família Miguel ficou sensibilizada com a homenagem e muito grato a essa casa pela compreensão, pela solidariedade e por ter feito, ter votado, né, ter votado o nome, né, para essa creche. Então foi uma coisa muito bonita, porque aquela creche combina mesmo com toda a vida da Dona Conceição, a sua dedicação com as pessoas. Então eu acho que é um acerto, sabe, vereador Antônio Carlos? A creche, com a beleza que e a homenagem que foi feita a uma pessoa que realmente merece, e a família já assim se apadrinhou mesmo daquele local, se colocando mesmo assim à disposição para atender as necessidades. Olha, não se esqueçam de que nós estamos aqui de braços abertos para poder, naquilo que for possível, ajudar com que aquela creche pudesse continuar o seu trabalho. Então, requerimento, acredito, falo meu nome, acredito no nome dos outros vereadores, aberto aí essa casa, porque toda a casa teve essa participação, né, na votação do nome e, enfim, foi uma inauguração muito feliz, muito prazerosa de estar. Com a palavra o vereador Paulo Tadeu. Senhora presidenta, senhores vereadores, senhora vereadora, apenas para registrar a grandiosidade desses centros de educação infantil. Nesse caso, é um investimento da ordem de R$ 2.800.000. São 150 crianças, nesse momento, atendidas naquele centro de educação infantil, com um pouco mais de 40 funcionários. Para se ter uma ideia da qualidade da educação infantil no município de Poços, nós estamos falando de um profissional para cada 4 crianças. Enfim, é um atendimento muito específico, um atendimento de altíssima qualidade, com uma visão pedagógica de longo prazo, porque é nesse momento exatamente que as crianças conseguem desenvolver o seu processo cognitivo. No passado, sem essas escolas, sem essas instituições para as pessoas mais pobres, os meninos, os jovens e até mesmo os adultos tinham dificuldade de aprendizagem futura. Portanto, é um investimento nas crianças e um investimento no futuro do Brasil. E a relevância desse centro de educação infantil se completa pelo nome escolhido, tendo em vista a extraordinária vida que teve a Dona Conceição, não apenas na relação com seus familiares, mas também na relação com crianças pobres e crianças carentes, visto que foi uma mulher extremamente sensível e solidária. Em votação. Vereador Paulo Eustáquio está ausente. Ah, não. Estava escondido. Requerimento aprovado por 14 votos. 483. Pedido de informações sobre o agendamento e profissionais que realizam atendimento em diversas especialidades médicas no Sistema Único de Saúde, o SUS, autoria do vereador Rogério Andrade. A leitura, pedido do vereador professor Flávio. Diante de informações que chegaram até este vereador sobre a dificuldade de marcação de consultas nas especialidades cirurgia geral, cirurgia ginecológica, proctologia, neurologia, pneumologia, cirurgia de cabeça e pescoço, urologia, ortopedia, é o presente para indagar, primeiro, como é realizado o agendamento para estas especialidades, quais são os profissionais que atendem essas demandas. Justifica-se o presente pedido de informações para que este vereador possa esclarecer a população que necessita destes atendimentos. Nesses termos, pede as perdas de referimento o vereador Rogério de Souza Andrade. Em discussão, com a palavra o vereador Rogério. Em questão, igualzinho a presidenta falou na tribuna semana passada, sobre que você não pode pedir fazer receita do remédio que o paciente usa, tem que ser com especialista, exame tem que ser especialista, e você começa a ter essa dificuldade. Então eu quero saber como que está o agendamento nas especialidades mesmo. Tem um paciente que foi lá no centro espírita, lá do doutor do Mata Machado, e aí ela veio com o pedido comigo para vir fazer um pedido de uma tomografia de crânio.
Eu não posso fazer tomografia de crânio e eu peço para o neuro da rede fazer, o neuro da rede, um ano e meio para marcar. E o Mata Machado atende lá de graça, lá faz as coisas. Então, como que fica? Como que a gente faz isso? Então, eu peço uma mamografia para o paciente, ela precisa fazer um ultrassom, eu não posso pedir ultrassom, eu tenho que mandar para o mastologista. Isso é uma coisa que tem. Então, eu quero saber como que está. A Regina já falou isso aqui. Então, em cima disso, eu estou perguntando como que está o agendamento, qual é o agendamento que tem, como que está isso, porque isso é uma ordem que absurda. Você está atrapalhando o desenvolvimento das coisas. Sabe, eu acho que o profissional está lá, sabe o que tem que fazer, pedir exame desnecessário, e ninguém está pedindo isso. Agora, e se o médico estiver pedindo exame desnecessário, chama o médico e conversa com ele, mas não fazer uma ordem disso. Sabe, eu acho que isso é uma coisa chata e põe a gente também que está lá atendendo o paciente em uma situação difícil. O paciente chega lá com um pedido de um especialista, você tem que transcrever para o SUS, você não pode. Aí você tem que marcar uma consulta. 1 ano, tem uma paciente que passou comigo hoje para contar, eu pedi um ultrassom obstétrico para ela, a nenê já está com 4 meses, agora chamaram para fazer o ultrassom obstétrico dela. Então, não dá, né? Complicado. Vereador, professor Flávio. Vereadora Regina, eu só queria cumprimentar o vereador Rogério. A semana passada a senhora manifestou essa preocupação em relação aos protocolos que foram criados pela Secretaria de Saúde e tem trazido, sem dúvida alguma, algumas dificuldades no dia a dia, no sistema operacional por parte da Secretaria de Saúde, e o requerimento do vereador Rogério vem aí manifestando esta preocupação. Esperamos, como a senhora manifestou a semana passada aqui, que se possa rever esses encaminhamentos, se possa aí ter um sistema operacional mais prático, mais ágil e que de fato vai em encontro aí com uma agilidade do serviço. E destacando, vereador Rogério, que a dificuldade em relação a certas especialidades, de fato é algo terrível, difícil demais, né? Como o senhor falou, a ortopedia é uma consulta que demora aí mais de anos para se conseguir uma consulta com o ortopedista. Então, sem dúvida alguma, o seu requerimento é muito importante para se buscar, por parte do Executivo, ações nesse sentido. Não pode ser assim. Em votação. Requerimento aprovado por 14 votos. 484. Votos de congratulações aos organizadores participantes do 3º Passeio Ciclístico Poços Santa Rita de Caldas, autoria do vereador Tiago Avelanha. Em discussão, com a palavra o vereador Tiago Avelanha. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, apenas para registrar a homenagem dessa casa ao nosso querido amigo Zezé, o Paulo José de Carvalho Moreno, conhecido aí carinhosamente como Zezé, que teve a capacidade de organizar aí, de mobilizar mais de 400 ciclistas nesse passeio até Santa Rita de Caldas, não só como uma demonstração de fé, mas também como um ato de caridade, arrecadando aí mais de meia tonelada de alimentos que foram distribuídas para instituições assistenciais aqui do nosso município. Então, parabéns ao Zezé, à sua empresa, e que esse 3º passeio se perpetue por vários anos e que essa atitude do bem sirva de exemplo e motive outros tantos líderes aí a se empenhar na causa de um coletivo, de um bem maior. Só isso. Obrigado, senhor presidente. Em votação. Requerimento aprovado por 14 votos. 485. Pedido de informações sobre a ocorrência ou não de rompimento de acordo entre a administração e os profissionais do magistério, decorrente da retirada de pauta da mensagem 67/2015, que contém projeto de lei complementar que dispõe sobre a jornada de trabalho e a remuneração dos profissionais do magistério, do Poder Executivo Municipal de Poços de Caldas e da outras providências. Autoria do vereador Paulo Tadeu. Leitura, pedido do vereador professor Flávio. Diante de informações trazidas a esta casa referentes ao piso nacional do magistério, sobre possível rompimento de acordo da administração com a categoria, é o presente para indagar. Primeiro,
A mensagem 67/2015, encaminhada à Câmara Municipal, foi iniciativa unilateral do Executivo ou foi debatida com os profissionais da educação? 2. Se foi debatida, quantas reuniões foram realizadas e qual foi a participação? 3. Quanto estaria recebendo de janeiro a abril deste ano um professor P1 e professor P2 em início de carreira, caso aquela mensagem fosse aprovada? 4. Em termos de comparação, quanto recebem os mesmos professores hoje? Quanto receberiam em dezembro? 5. Quando da retirada da mensagem 67/2015, através do ofício 1329/2015, houve alguma iniciativa por parte do Executivo para reabrir o diálogo com a classe? 6. Em caso afirmativo, quando e como os representantes dos profissionais de ensino responderam? 7. Que trabalho foi desenvolvido de janeiro até a presente data para discutir a questão do piso? 8. Quando foi apresentada alguma nova proposta quanto à questão? 9. Quais as bases da proposta? 10. Houve acompanhamento do município na construção de tal proposta? Como se deu? 11. Como o Executivo respondeu à proposta? Por quais razões? 12. Desde 16 de julho de 2008, quantos ofícios foram enviados pelo sindicato ao chefe do Executivo, pleiteando o cumprimento da Lei 11.738? Enviar cópias. 13. Quais as pendências das relações trabalhistas? Quais as pendências nas relações trabalhistas foram equacionadas por essa administração até a presente data? Justifica-se o presente requerimento a necessidade desta Casa Legislativa acompanhar as discussões e negociações entre o município e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, bem como trazer à superfície as verdadeiras razões que impediram a implantação da Lei 11.738, 16 de julho de 2008, ainda que gradualmente. Nesses termos, pede e espera deferimento o vereador Paulo Tadeu. Em discussão? Em votação? Vereador Pastor Valdir ausente. Requerimento aprovado por 13 votos. 486. Reitero os requerimentos que contêm pedido de informações, cujos prazos para respostas expiraram. Autoria de vários vereadores. Autoria de todos os vereadores. Vereador professor, em discussão. Vereador professor Flávio, com a palavra. Só para manifestar, não houve por parte da mesa diretora encaminhamento para o Executivo cobrando em relação a esses requerimentos que estão em atraso? Vários. E não se obteve resposta? Não, e nós optamos, então, por passar pelo plenário e que todos assinem para depois dar os devidos encaminhamentos. Obrigado pelo esclarecimento. Em votação. Vereador Pastor Valdir está ausente. Requerimento aprovado por 13 votos. O requerimento 487 foi anexado ao 473. 488. Pedido de informações sobre a ligação de rede de água na unidade de PSF Vale das Antas. Autoria do vereador Flávio Faria. Em discussão. Vereador Antônio Carlos. Não? Em discussão, continue em discussão. Em votação, em discussão. Professor Flávio, por um segundo, faltando 2 sílabas. Vereador Regina, só para manifestar, essa unidade do Vale das Antas é uma unidade que também precisa de algumas intervenções na questão física, mas havia uma dificuldade muito grande em relação ao abastecimento de água. O Departamento Municipal de Água e Esgoto conseguiu viabilizar até, digamos, a entrada da unidade, a ligação de água, mas falta ainda por parte do Executivo Municipal viabilizar essa ligação dentro da unidade de saúde. Então, nós estamos aí buscando informações como anda essa questão por parte do Executivo Municipal. Em votação, então, agora.
Vereador Zé Maria. Requerimento aprovado por 14 votos. Presidente. Questão de ordem. Eu queria, senhora presidente, primeiro justificar, quero fazer a retirada do requerimento número 493. É um assunto que já está aí pelos vereadores Flávio e Marcos Sansão. Ontem, antes de apresentar o requerimento, eu fiz uma consulta na secretaria para ver se não havia nenhum requerimento semelhante. Quando eu percebo que tem algum assunto assim, tanto mais discutido, polêmico, eu sempre procuro me informar. E a informação que eu obtive é que não havia ainda, né, na verdade, nenhum requerimento. Posteriormente, chegando aqui, eu vi que já havia um requerimento anterior, então eu prefiro retirar, né, e deixar bem claro que conforme eu disse numa reunião anterior aqui, eu não tenho, né, na minha forma de atuar, não sou melhor nem pior do que ninguém, mas eu não gosto de ficar fazendo requerimentos iguais aos outros, entendeu? Então, é um assunto que eu tomei conhecimento a semana passada, como outros colegas, através de matéria divulgada lá na nossa emissora, mas eu prefiro retirar o requerimento e dizer que só apresentei porque tinha informação que não havia nenhum similar. Muito obrigado. 493. Só um minutinho. Questão de ordem, vereador. Só um minutinho, vereador. Vereador, professor Flávio, questão de ordem. Só para contribuir na posição do vereador Antônio Carlos, eu vejo que isso poderia ser anexado, tanto o requerimento dele como sugeriu anexar, vereador. Estamos apresentando aí, eu acho que eu não vejo nenhum problema em relação a essa questão. Acho que poderia anexar como ocorreu em relação ao UNACOM. Vereador, mantém a retirada, vereador? Eu ia sugerir, professor Flávio, questão de ordem, que o senhor fizesse o anexo. Eu tive até o cuidado de ver aqui, na verdade, o nosso requerimento, ele realmente foi primeiro, né, depois acabou, porque demorou, acho que para correção, né? Mas tudo bem, eu só quero manifestar, eu só quero deixar bem claro que eu não tive o objetivo de copiar ninguém. Esse que é o mais importante na minha avaliação. Eu sugiro ao senhor que faça anexo. Entendeu? Não quero ficar com essa... Porque da semana passada eu falei uma coisa, de repente chega nessa semana, acontece outra, então é desagradável, entendeu? Eu me senti mal. O vereador Tiago Cavelanha que me mostrou aqui na hora, falou, tem um requerimento seu também, né, que está igual... Vereador, eu sugiro o anexo. Eu sugiro o anexo, é uma situação diferente. Tá certo? Muito obrigado, então. Mantém, então? Vamos anexar? O requerimento 489 também foi anexado ao requerimento 473 e 487. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Eu não sei exatamente o horário que nós vamos encerrar, mas... 17 e 27. Por conta São 17 e 10. Do requerimento 495, que merece destaque. Se o debate não se estender nos outros requerimentos, tudo bem. Vereador Paulo, se nós observarmos que se estende, colocamos em... Se estender, a presidenta vai ter que interromper o debate e colocar em votação o tema que estiver sendo debatido, senão nós não vamos... Sim. 490. Pedido de informações sobre o critério seguindo para a realização da demarcação de vagas de estacionamento em vias públicas pela empresa concessionária de exploração do serviço de estacionamento rotativo pago Zona Azul. Autoria dos vereadores Tiago Cavelanha e Marcos Sansão. Um minutinho, por favor, que o requerimento não se encontra na mesa. Tem algum vereador está com requerimento? Vamos colocar então em votação a solicitação do vereador Paulo Tadeu.
Vamos colocar a votação do vereador Paulo Tadeu, sugerindo que colocamos... Tudo bem, mas agora eu vou voltar aqui. Solicitação verbal do vereador Paulo Tadeu por destaque ao requerimento 495. Em discussão. Com a palavra a vereadora Maria José. Senhora discussão presidente, do destaque, né? Destaque. Tá. Só rapidamente, eu só queria deixar aqui uma colocação, porque é uma situação que já nos deixou na última reunião do regime de urgência, solicitou-se a retirada, voltou agora esse destaque para o regime de urgência. Então, e como apresentava-se certas condições que não poderiam ser votadas, né, e mesmo agora, né, eu fiquei muito preocupada em votar, inclusive, o regime de urgência, porque, inclusive, o regime de urgência dá a obrigatoriedade dessa reunião, uma obrigatoriedade de uma decisão por parte também de todos os vereadores. E, claro, que nós não queremos atrapalhar de forma alguma nenhum dos funcionários, nenhuma das condições dos benefícios que os funcionários têm, mas gostaria de deixar aqui só registrada essa minha preocupação novamente, para que a gente não se depare depois com uma análise que nos impeça depois de votar novamente esse benefício tão importante para os servidores municipais. Eu estou colocando apenas, vereadora, a solicitação verbal do vereador Paulo Tadeu primeiro. Tá. Em votação, a solicitação verbal do vereador Paulo Tadeu para destaque do requerimento 495. Vereador Joaneiras está ausente. Aprovado por 13 votos. Agora sim, nós vamos colocar em discussão o requerimento 495. 495. Requer a inclusão na ordem do dia da próxima reunião, em regime de urgência, do Processado Legislativo 88/2016, que autua o projeto de lei capeado pela mensagem 18/2016, que autoriza o reajuste do Vale Alimentação do Servidor Público Municipal, instituído pela Lei 6.055, de 28 de outubro de 1995, e dá outras providências, autoria de vários vereadores. Em discussão, o requerimento número 495, em relação ao regime de urgência do Vale Alimentação do Servidor Público. Em votação. Requerimento aprovado por 14 votos. Requerimento 490. Proceder novamente à leitura. Por favor, secretário. Pedido de informações sobre o critério seguido para a realização da demarcação de vagas de estacionamento em vias públicas pela empresa concessionária da exploração do serviço de estacionamento rotativo, Pago Zona Azul. Autoria dos vereadores Thiago Cavelanha e Marcos Sansão. A leitura, só quero esclarecer que é um pedido do vereador Thiago, vereador Marcos Tadeu, estava com o requerimento do vereador Marcos Tadeu e ele não procedeu à assinatura do requerimento. A leitura, pedido do vereador professor Flávio. Após as demarcações realizadas nas vias públicas pela empresa concessionária do serviço de estacionamento rotativo Pago, denominado Zona Azul, cidadãos indagaram aos vereadores proponentes sobre as dimensões das vagas que impossibilitam a utilização de carros de grande porte, como caminhonetes, vans e furgões, razão pela qual os signatários indagam. Primeiro, as dimensões das vagas de estacionamento seguem quais orientações? Segundo, durante as demarcações das referidas vagas, foram considerados os veículos de médio porte, tais como caminhonete, vans, furgões, para a realização dessas demarcações? Justifique. Terceiro, é possível a realização de novas demarcações de vagas adequadas para este tipo de veículo? Justifique. O presente requerimento tem o objetivo de materializar as respostas aos interessados, bem como manter esta casa informada a respeito dos fatos acima expostos. Nesses termos, pede expert deferimento os vereadores Tiago, que está assinado aqui, e o vereador Marcos Sansão precisa fazer a sua assinatura. Vereador Rogério, em discussão, o vereador Rogério Andrade.
Quando nós conversamos aquele dia, eu tive o prazer de pegar na caminhonete e lá medir uma vaga. Se você vem com 2 vagas, você consegue estacionar a caminhonete, que você consegue fazer manobra. Com 2 carros parados, você não entra, não tem como entrar, só você levantar o carro e empurrar ele. Você não consegue fazer manobra do carro. E tem vaga aqui na Prefeito Chagas, que sobra 20 centímetros, o para-choque dianteiro da caminhonete fica todinha para fora. Então, uma caminhonete, uma Hilux, não consegue estacionar, um carro maior não vai conseguir estacionar nessas vagas, porque não dá para você manobrar, você não tem condição de ângulo de entrar e estacionar o carro. Cabe se você empurrar o carro de lado, tiver alguma coisa. Então, realmente tem uma preocupação, porque hoje a gente tem muito carro maiores, e eu acho que tem que ver como que vai ser feito isso. Vereador Thiago Cavelanha. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, em primeiro lugar, gostaria, acho que com a anuência do vereador Sansão, convidar todos os vereadores interessados nessa discussão a assinar junto. Esse pedido de informações surgiu de um debate feito na semana passada, os senhores devem se lembrar, fruto de uma discussão da votação de um processado apresentado pelo vereador Marcos Sansão. Daí eu levantei a questão e outros vereadores propuseram ajudar. O vereador Luiz Carlos colocou à disposição, o vereador Paulo Eustáquio, eu me lembro que também se pronunciou a respeito. Então, em primeiro lugar, deixar à disposição de todos, que eu acho que esse é um pedido desta casa aqui. Quem quiser assinar, acredito que vai ser muito bem-vindo da minha parte e também por parte do vereador Marcos Sansão. Agora, tratando do tema em si, vereador Rogério, eu também tive essa impressão e recebi essa reclamação, como outros colegas também receberam, por parte aí da população de uma forma geral. Porém, eu estive observando e prestando mais atenção a isso e vi que em algumas quadras possuem umas vagas bem maiores que as outras. Sábado mesmo eu consegui estacionar numa vaga aqui na região central, na rua Rio Grande do Sul, apesar do meu carro ser bem pequeno, mas cabia 1,5 carro ainda na vaga. E eu fiquei me questionando, será que isso foi proposital? Será que dividiram mal as vagas naquela quadra e aí sobrou um espaço, deixaram aquela vaga maior? Ou será que ela existe exatamente para contemplar esse tipo de veículo que precisa de um espaço maior, apesar de não ter indicação nenhuma, apesar de não ter sinalização nenhuma? Então eu já observei que existem vagas realmente apertadas, que não entra uma caminhonete, um furgão, uma van, uma minivan, não consegue estacionar, e vi também que tem algumas vagas isoladas que têm um comprimento maior do que as outras. Então é essa a intenção do nosso requerimento. Houve algum critério para isso? Houve algum cálculo? Houve alguma determinação? Respeitou-se alguma característica de vaga estabelecida pelo CONTRAN, se é que existe isso? Eu não sei, não sou especialista em trânsito. Então é só para esclarecer essas dúvidas e a gente possa trazer isso para a população de forma mais clara. Obrigado. Vereador Paulo Eustáquio. Senhora presidente, realmente, quando bem disse o vereador Thiago Cavelanha, e nós foi discutido assunto das vagas, do espaço. E, na verdade, quem tem um carro de porte maior, Thiago, eu também tive essa experiência, que o meu é um Corolla, correto? E não coube, o espaço é grande, correto? Ele não dá, senhora presidente, senhores vereadores, como bem disse o doutor Rogério também, que tem caminhonete, tem, né? Então, não cabe naquela vaga, então no espaço de outro motorista. E vai correr um risco de causar muitos acidentes, que o nego vai insistir, né? Que tem muitos motoristas, por exemplo, né? Que de passar não sabe nem fazer baliza, né? Eu trabalhei no trânsito há muitos anos, tá certo? E, né? Na minha carteira, como disse o velho ditado, antigamente comprava muito, a minha não foi ter tirado de Belo Horizonte, como foi motociclista e tal. Para estacionar o carro nessas vagas que foi demarcada aí é difícil, principalmente se tiver um fluxo de veículos muito grande, como tem, a cidade cresceu, o número de veículos, né? Está assustador, porque parece quase 70 mil veículos na cidade de Poços de Caldas, né? Não parece? É verdade, Pedro. Cada família, às vezes, tem 1 ou 2 carros, né? Então, e cresceu muito. Quando encontra um local, tipo Rua Assis Figueiredo, no final de semana que eu peguei, para estacionar, de frente ao Banco do Brasil, fiz isso, hein? Trabalhei muito tempo no trânsito, não tirei carteira, que foi em Belo Horizonte, muito bem, né, na época da Polícia Militar, inclusive motociclista também foi lá, uma exigência muito grande,
correto? Aí é difícil estacionar uma van, caminhonete, como tem um Lical, né, seu carro de pequeno porte menor, né, mas um carro de grande porte é difícil, não vai caber nessas vagas e vai trazer um transtorno muito grande para a cidade de Poços de Caldas, e né, que vai acontecer acidentes, de bater, nego insistir, acaba aqui, entendeu? E não é. Vou assinar e quero nós tomarmos conhecimento desse fato. O que pode ser feito? Qual, né, a atitude que vai ser tomada referente a essas ações que estão sendo questionadas. Muito obrigado. Em votação. Requerimento aprovado por 14 votos. 491. Pedido de informações sobre a atuação do Castramóvel no município, autoria dos vereadores Flávio Faria e Marcos Sansão, que será também anexado ao 493, de autoria do vereador Antônio Carlos. Coloco em discussão os requerimentos do vereador Flávio Henrique, Marcos Tadeu Salles Sansão e do vereador Antônio Carlos. Em discussão, os requerimentos. Em votação. Requerimentos aprovados por 14 votos. 492. Pedido de informações sobre a possibilidade de se passar uma máquina Patrol na estrada vicinal que dá acesso ao loteamento Maria Imaculada até a rodovia do Contorno, autoria do vereador Luiz Carlos. Em discussão, com a palavra o vereador Luiz Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, essa rodovia é uma avenida, uma estrada vicinal que pega do Imaculada e vai até na rodovia do Contorno. Essa avenida seria muito importante, essa estrada, para poder tirar o tráfego do centro da cidade. As pessoas da Zona Oeste, que moram na Zona Sul, muitas pessoas ocupam essa estrada para poder sair do trânsito. Então, gostaria a possibilidade, por enquanto, passar uma Patrol e depois a administração fazer um estudo, eu estive vendo até junto com o vereador Rogério esse assunto, para depois, posteriormente, ver se faz alguma coisa, passa uma lama, asfalto, alguma coisa, para tirar o trânsito da Zona Oeste e pessoas que vêm da Zona Sul, evitar de passar pelo centro, passam por essa rodovia que é muito utilizada. E está muito ruim a estrada, gostaria que fizesse alguma coisa para poder melhorar. Muito obrigado. Em votação. Requerimento aprovado por 14 votos. 494. Questão de ordem, vereador Flávio Faria. Eu não sei se é necessário, porque eu não tenho conhecimento do ofício do Tribunal Regional Eleitoral. Eu não sei se é necessário, porque aqui fala de uma certa celeridade em relação Já foi respondido, vereador Flávio. Ok. A mesa já respondeu. 494. Pedido de informações sobre o convênio celebrado entre o SESC e o município, autoria do vereador Flávio Faria. Em discussão, com a palavra o vereador professor Flávio. Só para esclarecer, nós encaminhamos um ofício aí, no ano passado, há um convênio que sempre existiu entre o SESC e o município, onde os servidores públicos municipais pudessem utilizar ali e tinham um desconto nos valores das taxas. Ocorre que ele não foi renovado, nós encaminhamos um ofício ao Executivo, mas não tivemos sucesso, então nós estamos aí, através do requerimento, buscando informações qual a possibilidade por parte do Executivo Municipal restabelecer novamente esse convênio com o SESC em nosso município. Obrigado. Em votação. Em votação. Chaves acionadas.
Vereador Tiago, por favor. Vereador Paulo Tadeu. Vereador Tiago se encontra ausente. Requerimento aprovado por 13 votos. Intervalo regimental. Sim.